Há um momento específico na vida de um homem em que o barulho ao redor não diminui, mas ele começa a soar distante. As conversas continuam acontecendo, os grupos continuam se reunindo, as mensagens continuam chegando, e ainda assim algo mudou. Não é raiva. Não é depressão evidente. Não é uma crise dramática. É uma sensação quase imperceptível de deslocamento. Como se ele estivesse presente fisicamente, mas internamente alguns centímetros afastado da própria cena. Ele ri quando todos riem, opina quando perguntam, participa do ritual social, mas sente que há uma camada invisível entre ele e o mundo. E essa camada não foi criada pelos outros. Foi criada por uma percepção silenciosa que ele ainda não conseguiu nomear. Essa percepção começa pequena, ele passa a notar padrões, repetições, conversas que parecem circulares, reclamações que se repetem há anos, competição disfarçada de amizade, vaidades sutis mascaradas de opinião forte. Ele começa a perceber que muitas relações são sustentadas por conveniência emocional e validação mútua, e essa percepção não o torna arrogante, torna-o inquieto. Porque quanto mais ele enxerga, menos consegue participar com a mesma inocência de antes. Há um custo em ver demais. Nietzsche escreveu algo que atravessa o tempo com desconfortável precisão. Quem luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. E se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para você. O homem que começa a se afastar de todos raramente faz isso por desprezo. Ele faz porque olhou tempo suficiente para certas estruturas invisíveis da convivência humana, jogos de poder, trocas de interesse, necessidade constante de validação, e algo dentro dele não consegue mais fingir que não viu. E é aqui que entramos no tema deste vídeo. A psicologia do homem que se afastou de todos. Não estamos falando do antissocial, nem do ressentido, nem do fracassado isolado pela rejeição. Estamos falando do homem funcional, produtivo, muitas vezes admirado externamente, mas que internamente reduziu drasticamente sua disponibilidade emocional para o ruído coletivo. Ele ainda trabalha, ainda cumpre obrigações, ainda mantém laços mínimos, mas ele escolhe silêncio onde antes escolheria exposição. Escolhe distância onde antes escolheria pertencimento automático. E quase ninguém percebe o momento exato em que essa virada aconteceu. Há uma micro-história que ilustra isso sem precisar dramatizar. Um homem de 43 anos, empresário estável, participa de um jantar com antigos amigos de faculdade. A mesa é animada. Piadas antigas. Provocações previsíveis. Competição sutil sobre quem conquistou mais. Ele observa. Em determinado momento, percebe que poderia entrar na disputa, contar uma história estratégica, mencionar resultados financeiros, reforçar sua posição, mas algo o impede. Ele sente que aquela disputa não acrescenta nada real. Ele sorri, muda o assunto, escuta mais do que fala. No caminho de volta para casa, não sente superioridade. Sente um leve cansaço, como se tivesse acabado de assistir a um roteiro repetido. Esse afastamento não nasce do ódio pelas pessoas. Nasce da exaustão com a superficialidade estrutural das interações. E aqui entra Viktor Frankl, quando afirma que o ser humano não busca prazer ou poder acima de tudo, mas sentido. Quando o homem começa a perceber que muitas conexões ao redor são pobres em sentido e ricas em performance social, ele enfrenta um dilema silencioso: continuar pertencendo ao custo da própria autenticidade ou reduzir o círculo ao custo da própria solidão. Se você percebe que esse tipo de análise não é comum, se sente que este espaço não trata relações humanas como manual de manipulação, mas como fenômeno psicológico profundo, talvez seja o momento de se inscrever no Mentalizado. Aqui nós não buscamos aplauso superficial, buscamos maturidade estrutural. E maturidade, inevitavelmente, é um caminho mais solitário. O afastamento masculino raramente começa com uma decisão dramática. Ele começa com pequenas recusas internas. Recusa de rir do que não acha engraçado. Recusa de concordar apenas para manter harmonia. Recusa de competir por validação. Recusa de participar de conflitos desnecessários. São micro-retiradas estratégicas que, acumuladas ao longo do tempo, constroem uma nova posição existencial. De fora, parece frieza. Por dentro, é reorganização. E aqui surge uma tensão que poucos discutem. O homem que começa a enxergar dinâmicas sociais com clareza corre o risco de transformar lucidez em isolamento absoluto, porque perceber jogos de ego pode levá-lo a rejeitar qualquer ambiente onde o ego esteja presente,
o que significa praticamente todos os ambientes humanos. Esse é o ponto crítico. A lucidez pode virar desprezo, e o desprezo pode virar armadura. A partir daí, ele não apenas se afasta do ruído, ele começa a se afastar de qualquer possibilidade de conexão real. Mas antes de chegar a esse extremo, há um estágio intermediário mais comum e mais interessante psicologicamente. O homem não odeia as pessoas, ele simplesmente não sente mais necessidade de ser compreendido por todas elas. Ele deixa de explicar demais, de justificar decisões, de provar que está certo. Ele aceita ser mal interpretado em troca de paz mental. E essa troca é profundamente estratégica. Existe uma cena simples que revela essa mudança. Um colega de trabalho faz um comentário provocativo, quase desafiador, esperando reação. Anos atrás, ele teria defendido sua posição com energia. Agora, ele responde com uma frase curta e neutra, não por medo, mas porque entende que certas batalhas só existem quando dois egos decidem alimentá-las. Ele economiza energia, não para parecer superior, mas porque começou a tratar sua atenção como recurso limitado. Esse é o ponto que separa isolamento reativo de afastamento estratégico. O primeiro nasce da ferida. O segundo nasce da consciência. E muitas vezes o próprio homem não sabe distinguir qual dos dois está operando dentro dele. O ponto mais perigoso nessa trajetória não é o afastamento em si, é a transformação lenta da lucidez em cinismo. No início, o homem apenas observa. Ele percebe incoerências, identifica jogos de status, entende que muitas relações são sustentadas por utilidade mútua. Essa percepção pode ser saudável. Ela o torna menos ingênuo, menos manipulável, menos reativo. Mas existe uma linha quase invisível onde a análise começa a perder humanidade. Quando tudo passa a ser interpretado como interesse oculto. Quando toda gentileza é vista como estratégia. Quando todo elogio é interpretado como tentativa de ganho. Nesse ponto, o afastamento deixa de ser escolha consciente e começa a se tornar defesa permanente. E defesa permanente é desgaste constante. Albert Camus falava sobre o absurdo da existência, não como desespero, mas como constatação de que o mundo não organiza sentido automaticamente para nós. O homem que se afasta de todos frequentemente atravessou esse confronto. Ele percebeu que muitas estruturas sociais são frágeis, que muitas amizades são circunstanciais, que muitos discursos de lealdade evaporam sob pressão. Essa constatação pode libertar, mas também pode endurecer. Porque quando você entende que pertencimento é muitas vezes condicional, a tentação é eliminar a dependência de pertencimento por completo. Mas aqui existe uma armadilha silenciosa. O ser humano não foi feito para a ausência total de espelhos. Não estamos falando de validação infantil, mas de reflexão psicológica. É no contato com o outro que nossas próprias distorções ficam visíveis. O homem que reduz demais o círculo pode proteger sua paz, mas também pode perder a fricção necessária para evoluir. Sem confronto de ideias, ele começa a acreditar demais na própria narrativa. Sem exposição a perspectivas diferentes, ele pode transformar coerência em rigidez. Pense em um homem de 51 anos experiente, financeiramente estável, que ao longo da última década reduziu drasticamente seu convívio social. Ele diz que prefere evitar drama, e de fato sua vida é tranquila, poucos conflitos, poucas demandas externas, mas em uma conversa rara e honesta, ele admite que sente algo difícil de descrever. Não é solidão clássica, é uma sensação de irrelevância social progressiva, como se estivesse se tornando espectador da própria geração. Ele não é excluído, ele se auto-excluiu, e agora precisa lidar com a consequência silenciosa dessa escolha. Viktor Frankl defendia que o sentido não é algo que inventamos isoladamente. Ele emerge na tensão entre quem somos e aquilo que o mundo nos exige. Quando o homem elimina quase todas as exigências externas, ele também reduz as oportunidades de expansão. O afastamento pode proteger energia, mas também pode reduzir desafios que refinam caráter. Existe ainda um aspecto mais profundo. Poder silencioso não é invisibilidade absoluta. Muitos homens confundem maturidade com indiferença total. Acreditam que quanto menos se envolverem, mais fortes serão. Mas força psicológica não é ausência de vínculo, é capacidade de entrar e sair de vínculos sem perder identidade. O homem verdadeiramente sólido não se isola para manter estabilidade. Ele mantém estabilidade mesmo quando está inserido no caos social. Há uma diferença crucial entre não precisar de aprovação e não tolerar proximidade. A primeira é liberdade.
A segunda pode ser trauma não resolvido disfarçado de superioridade racional. E aqui entra uma reflexão desconfortável. Alguns homens que se afastam de todos não estão apenas buscando paz, estão evitando a possibilidade de serem novamente decepcionados. Evitam criar novas conexões profundas porque conexões profundas carregam risco. E risco emocional exige vulnerabilidade controlada. Nietzsche falava sobre tornar-se quem se é. Esse processo não é passivo. Ele exige confronto contínuo com nossas próprias sombras. O homem que se afasta de todos pode estar em processo legítimo de reconstrução interna, reavaliando valores, redefinindo prioridades, eliminando distrações. Mas se esse processo se cristaliza em identidade fixa, eu sou assim, prefiro ficar sozinho, não preciso de ninguém, ele deixa de ser crescimento e se torna armadura. Há uma cena cotidiana que revela essa tensão. Um homem é convidado para um encontro simples, nada grandioso, apenas um café com um antigo colega. Ele sente resistência automática, pensa que será perda de tempo, que a conversa será rasa, que já sabe exatamente como o diálogo irá se desenrolar. Ele quase recusa, mas decide ir, não por expectativa, mas por disciplina social mínima. Durante o encontro, descobre algo inesperado. O colega atravessou uma mudança profunda nos últimos anos. A conversa não é superficial, a troca real. Ao voltar para casa, ele percebe que seu maior obstáculo não era o mundo externo, mas a convicção antecipada de que nada ali poderia surpreendê-lo. Esse é um risco pouco discutido do afastamento prolongado, a previsibilidade mental. Quando você reduz demais sua exposição, começa a acreditar que já entendeu o comportamento humano o suficiente para dispensar novas experiências. E essa crença cria estagnação silenciosa. Existe também uma dimensão estratégica nisso tudo. Um homem que se afasta aprende a observar mais e falar menos. Aprende que silêncio comunica mais do que justificativa. Aprende que presença seletiva aumenta peso social. Isso é real. Em ambientes profissionais e sociais, aquele que não busca atenção constante tende a ser percebido como mais estável. Mas essa percepção só é positiva quando o silêncio nasce de autocontrole, não de ressentimento. Maquiavel observava que a percepção pública é parte essencial do poder. Um homem excessivamente disponível perde valor simbólico, mas um homem completamente inacessível perde influência. O equilíbrio é raro, e é exatamente nesse equilíbrio que poucos operam conscientemente. O afastamento inteligente é temporário, estratégico, direcionado à reorganização interna. O afastamento permanente e indiscriminado pode corroer habilidades sociais que levaram décadas para serem construídas. E aqui tocamos num ponto sensível para homens acima dos 35. Com o passar dos anos, os círculos naturalmente diminuem. Amigos mudam de cidade, prioridades mudam, família exige mais atenção, o tempo fica mais escasso. Parte do afastamento é natural. O problema começa quando o homem transforma essa fase natural em narrativa absoluta sobre a inutilidade das conexões humanas. Quando ele passa a dizer que ninguém presta, que tudo é interesse, que é melhor sozinho. Essas frases oferecem conforto imediato, mas constroem isolamento estrutural. Há também a questão do ego silencioso. Paradoxalmente, alguns homens se afastam porque acreditam que pensam de forma mais profunda do que os outros ao redor. Eles não dizem isso explicitamente, mas sentem. Acreditam que suas reflexões são mais complexas, que suas análises são mais sofisticadas, que seus valores são mais sólidos, e pode até ser verdade em certos contextos. Mas quando essa percepção se transforma em critério rígido para qualquer vínculo, o resultado é solidão intelectual. Paulo May, psicólogo existencial, falava que maturidade envolve a capacidade de estar sozinho sem fugir das pessoas e de estar com pessoas sem fugir de si mesmo. Essa é uma frase simples, mas extremamente exigente. O homem que se afastou de todos muitas vezes aprendeu a primeira parte, ficar sozinho sem desmoronar. Mas ainda precisa testar a segunda. Permanecer íntegro mesmo quando está imerso em ambientes imperfeitos. Porque o mundo continuará imperfeito. As conversas continuarão repetitivas às vezes. O ego continuará aparecendo. A vaidade continuará existindo. A pergunta não é se isso vai desaparecer. A pergunta é: você consegue manter sua clareza sem precisar eliminar tudo ao redor? Existe uma diferença entre reduzir ruído e eliminar humanidade. Reduzir ruído é sabedoria. Eliminar humanidade é defesa excessiva. E a linha entre os dois é atravessada gradualmente, quase sem perceber.
Talvez a psicologia do homem que se afastou de todos não seja sobre rejeição social. Talvez seja sobre recalibração de valor. Ele começou a tratar seu tempo como recurso escasso. Começou a tratar sua energia como patrimônio. Começou a perceber que nem toda opinião merece resposta, que nem toda provocação merece reação, que nem toda companhia merece permanência. Isso é maturidade. Mas maturidade não exige isolamento absoluto. Exige discernimento. Existe um ponto quase imperceptível em que o homem deixa de apenas reduzir ruído e começa a reduzir também a própria intensidade de sentir. No início, ele se afasta para preservar energia. Depois, percebe que preservar energia também significa evitar conflitos desnecessários. Em seguida, começa a evitar ambientes que exigem posicionamento emocional. E quando percebe, está vivendo numa zona de estabilidade tão controlada que nada o desestabiliza, mas também quase nada o atravessa de verdade. A paz que ele construiu começa a parecer eficiência emocional. Tudo está organizado, tudo está sob controle, mas há menos vibração, menos surpresa, menos risco. Esse é o ponto crítico que raramente é discutido, quando o afastamento deixa de ser estratégia e começa a se tornar anestesia. O homem acredita que está protegido, mas talvez esteja apenas reduzindo o alcance da própria experiência. Ele não sofre grandes decepções, mas também não vive grandes conexões. Não é traído, mas também não se expõe profundamente. Não é incompreendido, porque já não espera ser compreendido. E essa neutralidade constante pode parecer maturidade, até que ele percebe que está emocionalmente amortecido. Kierkegaard falava que a maior forma de desespero não é sofrer intensamente, mas viver sem consciência plena de si mesmo. O homem que se afastou de todos corre o risco de substituir intensidade por controle absoluto. E controle absoluto é confortável, mas também limita crescimento. Porque crescimento exige fricção, exige confronto. Exige o risco calculado de entrar novamente no campo humano, mesmo sabendo que ele é imperfeito. Existe uma diferença profunda entre paz e ausência de estímulo. Paz é estabilidade interna mesmo quando o mundo está em movimento. A ausência de estímulo é reduzir o mundo para que nada ameace essa estabilidade. Um homem verdadeiramente sólido não precisa eliminar o ambiente para manter clareza. Ele mantém clareza mesmo quando o ambiente é caótico. Essa é a virada silenciosa que separa o estrategista do isolado. Imagine um homem de 48 anos que construiu uma vida organizada, silenciosa, sem excessos sociais. Ele sente orgulho da própria disciplina emocional, mas em uma noite qualquer, ao observar fotos antigas ou lembrar de momentos intensos do passado, percebe que há algo que não sente há muito tempo: entusiasmo genuíno. Não adrenalina superficial, entusiasmo de estar envolvido, de se importar, de investir energia real em algo ou alguém. E essa percepção não o destrói, mas o faz refletir. Talvez afastamento demais tenha custado também partes legítimas da própria vitalidade. O ponto de virada acontece quando ele entende que não precisa escolher entre ingenuidade e isolamento. Existe um terceiro caminho: presença seletiva com envolvimento consciente. Ele pode entrar em conversas sem buscar validação. Pode construir vínculos sem entregar identidade. Pode discordar sem precisar vencer. Pode participar sem competir. Isso exige maturidade emocional mais sofisticada do que simplesmente se retirar. Porque o homem que realmente integrou suas percepções não foge do mundo, ele se move dentro dele com discernimento. Ele sabe que haverá vaidade, sabe que haverá jogos sutis, sabe que haverá superficialidade ocasional, mas também sabe que haverá raras conversas profundas, raras conexões genuínas, raros momentos de significado que só acontecem quando ele aceita o risco de estar presente. A psicologia do homem que se afastou de todos não termina no isolamento. Ela atinge seu ponto mais alto quando ele percebe que seu afastamento foi uma fase de recalibração, não um destino permanente. Ele precisou se distanciar para enxergar padrões, precisou silenciar para ouvir a própria consciência, precisou reduzir o círculo para reconstruir critérios. Mas agora, se quiser evoluir além, precisa testar sua estrutura no contato real. Nietzsche dizia que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O homem que se afastou eliminou parte do caos externo. Mas talvez precise reintegrar uma dose consciente de imprevisibilidade para expandir novamente. Não como alguém que busca validação. Não como alguém que depende de aplauso. Mas como alguém que escolhe interagir porque já não tem medo de perder a si mesmo no processo.
E talvez essa seja a elevação silenciosa deste vídeo. Maturidade não é desaparecer do mundo, é permanecer inteiro dentro dele. O homem que aprendeu a ficar sozinho já conquistou uma etapa rara, mas o homem que consegue voltar ao convívio sem sacrificar identidade alcança um nível ainda mais sofisticado de força. Se em algum momento você se reconheceu aqui, não interprete isso como diagnóstico fechado. Interprete como espelho. Pergunte a si mesmo com honestidade clínica: meu afastamento é estratégia temporária ou tornou-se identidade rígida? Minha paz é construção consciente ou redução excessiva de estímulo? Estou evitando superficialidade ou evitando vulnerabilidade? Essas perguntas não precisam ser respondidas hoje, mas precisam ser feitas. Se este conteúdo trouxe clareza, não conforto, mas clareza, escreva nos comentários qual parte mais expandiu sua percepção. Não para desabafar, mas para refletir com maturidade. Compartilhe este vídeo com alguém que você percebe que está se afastando do mundo sem perceber o porquê. Às vezes, o que parece frieza é apenas um homem tentando reorganizar o próprio eixo. E se você valoriza esse tipo de análise, sem promessas fáceis, sem fórmulas de manipulação, sem superficialidade emocional, permaneça no mentalizado. Aqui nós não romantizamos isolamento nem demonizamos o mundo, nós analisamos. Porque lucidez não é se afastar de todos, é saber quando se afastar e quando retornar com consciência. Muito obrigado pela sua audiência e te vejo no próximo vídeo.